Então vamos lá, gente, correção da prova aí, da nossa primeira prova no CIGA aí, que foi a prova 2 do primeiro bimestre. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. Primeiro, o alimento é resfriado até temperaturas abaixo de zero para que a água contida nele seja solidificada. Então, primeiro, a água líquida do alimento vira sólido. Então, a primeira transformação é de líquido para o sólido, que é a 2. Em câmaras especiais, sob baixíssimas pressões, menores do que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Então, o que acontece? Coloca num recipiente com temperatura muito elevada para a água passar direto. O que é sublimar? Direto do sólido para o vapor. Quem que é aqui sólido para o vapor? O 3. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase representados pelas setas numeradas de 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo na ordem descrita é 2 e 3, que é líquido virando sólido, a água virando gelo e depois o gelo virando vapor. Aí você desidrata, que você tem os alimentos desidratados. 2 e 3. 2 e 3, letra C, ok? Próxima questão, número 2, né? A ordem aí vai ser diferente, né? Cada um teve uma ordem. Certo estudante em um laboratório de física na Inglaterra realizou uma experiência que envolvia trocas de calor. Durante uma parte do trabalho, teve de aquecer um corpo de massa M 1000 gramas, ok? 1 quilo, constituído de uma liga de alumínio cujo calor específico é 0,215 calorias por grama vezes grau Celsius. Por isso, grama aqui, grama aqui. A temperatura do corpo variou de 392 graus Fahrenheit para 212 graus Fahrenheit. Então, ela variou 392 menos 212. Ela variou 180 graus Fahrenheit. Só que eu tenho que usar, olha a unidade no calor específico, graus Celsius. Então, tem que lembrar que a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1,8 graus Fahrenheit. Então, se variou 180 graus Fahrenheit, quanto que eu tenho aqui? Eu vou ter uma variação de temperatura que vai ser 180 dividido por vezes 1 dá 180 dividido por 1,8, então vai ser 100 graus Celsius. Então, o delta T é 100 graus Celsius. Lembra da variação? Considerando que uma caloria tem 4,2 joules, a energia térmica recebida por esse corpo foi de aproximadamente. Então, ele quer saber a quantidade de energia, a quantidade de calor, só que em joule. Então, a gente vai fazer, olha, delta Q é MC delta T. Delta Q são 1000 calorias vezes 0,215 vezes 100. Delta Q vai ser 1000 vezes 200,215 vezes 100. Vai dar 21.500 calorias. Mas ele quer em joule. Então, o que eu faço? Uma caloria são 4,2 joules, 21.500 caloria, X. Então, o Q, né? Vamos colocar aqui. O Q vai ser esse valor vezes 4. Vezes 4,2. Vai dar 90.300 calorias. Em 300 joules. Isso equivale a aproximadamente 90 kJ. Quilo é prefixo, que vale 1000, 90 kJ, letra B. Então, observem que eu trabalhei com caloria por causa do calor específico, mas a resposta tinha que ser em joule, porque as opções estavam em joule, e ele deu a relação aqui de regra 23. 2 blocos de mesma massa, um de cobre e outro de chumbo, inicialmente a 20 graus, são aquecidos por chamas idênticas. Após um determinado tempo de aquecimento, constata-se que o bloco de cobre atinge temperatura de 120, enquanto o de chumbo 320.
Se eles têm a mesma massa, ficou ao mesmo tempo, um aqueceu mais, significa que eles têm o quê? Diferentes valores de calor específico. O que variou mais a temperatura tem menor calor específico. Essa diferença de temperaturas finais ocorre porque o cobre foi o que variou menos, então ele tem maior calor específico. Porque o cobre apresenta maior o quê? Calor específico. Lembra que eu falei com vocês? Quanto maior o calor específico, mais demora para aquecer e mais demora para esfriar. Número 4. O calorímetro é um aparelho utilizado em laboratórios para a determinação do calor específico das substâncias. Um estudante em um laboratório didático utilizou um calorímetro ideal para misturar 200 gramas de alumínio, massa, 200 gramas, de calor específico, 0,79, as unidades que eu tenho que usar. Caloria por grama vezes grau Celsius a uma TO de 35 graus Celsius. Com uma amostra de metal desconhecido de massa, 300 gramas, a uma temperatura de 150 graus Celsius. Considerando que a temperatura do equilíbrio térmico, ele deu TE 40 graus Celsius, o calor específico da substância em caloria por grama vezes grau Celsius é. Então, o que eu tenho que fazer? Delta Q cedido. Quem vai ceder? Quem tem maior temperatura, o metal. É igual a delta Q recebido. Quem vai receber? O alumínio, que tem menor temperatura. Então, aqui vai ser MC. Se ele vai ceder, ele vai ser TO menos TE. MC, se ele vai receber, TE menos TO. Qual é a massa do metal? 300 gramas. Qual o calor específico dele? Quero saber. Qual é o TO dele? 150. O TE 40. Qual é a massa do alumínio? 200. Calor específico dele? 0,79. Qual que é o TE dele? É 40 menos o delta T, né? 35. Então, aqui vai dar 150 menos 40 dá 110. 110 vezes 300 dá 33 mil. Vezes Czinho é igual. 200 vezes 5 dá 1.000. 1.000 vezes 79 dá 790. Czinho é igual a 790 dividido por 33 mil. Que vai dar 0,023 calorias por grama vezes graus Celsius. Resposta 0,02. Certo? Próxima questão, número 5 aqui na minha prova. O gráfico representa o diagrama de fases do gelo seco. PT e PC representam, respectivamente, ponto triplo e ponto crítico da substância. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Acima de 31 graus Celsius é a temperatura crítica, olha. Você não tem mais passagem para o estado líquido mexendo apenas na pressão. Acima de 31, a substância apresenta-se no estado gasoso. Com certeza, acima desse valor, ela é a temperatura crítica. Ela só pode estar no estado gasoso. Nesse valor aqui, ó, não tem como ela estar no estado líquido ou estado sólido. Número 6. Para cada substância simples, pode-se fazer um gráfico, denominado diagrama de fase, em que cada ponto corresponde a uma combinação de pressão e temperatura bem definidas. Essa combinação de pressão e temperatura determina a fase da substância. A figura mostra o diagrama de fases da água. Analisando o diagrama de fase da água, todas as alternativas estão corretas, exceto A é o ponto triplo, verdade. A água está na fase gasosa em Z. No ponto Z. Aqui é sólido, líquido e gasoso. Não, ela não está no estado gasoso no líquido C, não. Em Z, ela está no estado líquido. Então, essa é falsa. A curva AB é uma curva de vaporização. AB, vaporização, líquido para o vapor, verdade. A água está na fase sólida em X, verdade. O ponto B é o ponto de ebulição da água nas condições normais de pressão, de temperatura e pressão. O ponto B realmente está mudando de líquido para gás, verdade. Então, resposta correta, letra B, que é o incorreto, né? A opção errada. Número 7. Uma das características meteorológicas da cidade de São Paulo é a grande diferença de temperatura registrada em um mesmo instante entre diversos pontos do município. Segundo o dado do Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada nessa cidade foi de -2 graus Celsius.
menos 2 graus Celsius. No dia 22 de agosto de 1955. Embora haja algumas indicações não oficiais de que no 24 de agosto de 1898 registrou-se a temperatura de menos 4 graus Celsius. Em contrapartida, a maior temperatura teria sido 37, medida em 20 de janeiro de 99, considerando-se 100 gramas de água sob pressão atmosférica normal inicialmente a menos 4, para chegar a 37, a quantidade de energia térmica que ela deverá receber é, eu quero fazer a água aí de menos 4 graus Celsius e chegar a 37 graus Celsius. Então, gente, de menos 4, ela tem que ir de menos 4 a 0 graus Celsius, certo? Porque em 0 é que ela vai mudar de fase. Para ela variar a temperatura é o ΔQ MC ΔT. Qual é a massa dela? 100 gramas de água. Então, 100. Calor específico aqui é do gelo, que é 0,5. Variação de temperatura é 4. 100 vezes meio dá 50, 50 vezes 4 dá 200 calorias. Aí depois eu tenho que fazer esse gelo, o gelo a 0 virar água a 0. Então, ele vai só mudar de fase, então é calor latente. Olha, eu preciso de 80 calorias para que cada 1 grama de gelo vire água. Se eu tenho 100 gramas, eu vou precisar de um calor de 8.000 calorias, certo? Então, vou chamar de Q1, Q2. Agora eu tenho água a 0, eu preciso fazer essa água chegar a 37. Então, a água vai de 0 a 37. ΔQ vai variar a temperatura, calor sensível. E quando vai mudar de fase, regrinha de 3. Qual é a massa da água? 100. Agora é água líquida, porque já virou água. O calor específico é 1. Variação de temperatura 0 a 37. ΔQ vai dar 100 vezes 37, 3.700. Qual que é o calor total? Calor total é 200 mais 8.000, 8.200, 8.200 com 3.700. 11.900. 11.900 calorias, que é 11,9 quilocal. Letra D, certo? Número 8. Uma determinada porção de uma substância passa do estado líquido para o estado sólido. A porção do sólido obtida flutua sobre a parte que ainda está líquida. Então, toda vez que eu tenho sólido flutuando no líquido é porque é caso particular como a água. Não se comporta da forma que a maioria, ok? Então, ao se fundir, ela expande, ela dilata, igual gelo. Pode-se afirmar que o volume da substância diminuiu com a solidificação? Não, ele aumentou o volume para diminuir a densidade. Os estados sólidos e líquidos dessa substância têm a mesma densidade? Não, senão não ia flutuar. Para essa substância, um aumento de pressão acarreta uma diminuição na temperatura de fusão? O aumento da pressão acarreta uma diminuição na temperatura de fusão? Sim, verdade. Quando caso especial, eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão. Lembram o caso da água? Acontece o contrário na fusão? Aumenta a pressão, diminui a temperatura de fusão. Como ele é um caso particular como o da água, a resposta certa é a letra C. Número 9. Um estudante estava fazendo um experimento com uma fonte térmica que fornece calor à razão de 100 calorias por minuto. Então, 100 calorias para cada 1 minuto. A experiência consistia em aquecer um corpo de massa 300 gramas. Depois de construir um gráfico da temperatura do corpo em função do tempo e finalmente determinar o calor específico do material que constitui o corpo. Considerando que o gráfico obtido foi o da figura abaixo, qual das opções a seguir representa o calor específico do material do corpo? Então, vamos ver o gráfico. Vamos ver o gráfico aqui. Então, o que ele tem? O que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho 30 minutos. Então, ele fornece 100 calorias em 1 minuto. Então, em 30 minutos que ele ficou aquecendo, ele vai fornecer um calor de quanto? 100 vezes 30 vai dar 3.000 calorias. A massa é de 300 gramas e ele sofreu uma variação de temperatura de 80 menos 40, 40 graus Celsius. Então, calor específico, ΔQ igual a MCzinho ΔT. Então, 3.000, massa 300, calor específico quero saber, ΔT 40. Czinho vai ser 3.000, dividido 3 vezes 4, 12, dividido por 12.000. 3 por 12 dá 1/4, que dá 0,25
calorias por grama vezes grau Celsius. Então, só tirar as informações. Ele deu a taxa, eu faço uma regrinha de 3 olhando no gráfico o tempo, ó. Tempo em minutos, ficou aquecendo 30 minutos, então ele me deu 3.000 calorias. Depois eu tenho a massa, tenho a variação de temperatura no gráfico, só jogar na fórmula. Última questão da nossa prova. Um estudante no laboratório de física, por descuido, colocou 200 gramas de água líquida a 100 graus no interior de um calorímetro de capacidade 5. Então, vamos lá. Água, massa, 200 gramas a 100 graus Celsius, num calorímetro. Então, ele não tem capacidade expressiva, ele tem uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius. Se ele está com água, a temperatura dele também é a da água. Que contém 100 gramas de água a 20 graus. Ah, não. O calorímetro já estava com a água a 20 graus, então o TO do calorímetro é 20 graus. E aí eu tenho aqui água, massa de 100 gramas a uma TO de 20 graus. Então, prestem atenção. Eu peguei essa água e coloquei ela depois no calorímetro, e o calorímetro já continha água a 20. Então, a temperatura do calorímetro é a da água a 20. Ok? Então, olha para você ver, um estudante, por descuido, colocou 200 gramas de água líquida a 100 no interior de um calorímetro de capacidade 5, que contém 100 gramas de água a 20. Então, a massa dele é essa. A massa de água líquida a 0 grau, que esse aluno deverá adicionar no calorímetro para que a temperatura de equilíbrio volte a ser 20 Então, temperatura de equilíbrio é 20 graus Celsius. Então, ele quer saber aqui, ó, vou ter que colocar uma quantidade de água, não sei qual a massa, com uma temperatura de 0 graus Celsius, ok? Então, eu tenho esse tanto de coisa aqui, ó. Eu tenho água a 100, calorímetro com uma capacidade térmica de 5 calorias, água, 100 gramas de água a 20, quero saber qual a massa que eu preciso colocar numa temperatura de 0 grau, para que a temperatura de equilíbrio seja 20. Então, vamos lá, olha, ΔQ cedido é igual a ΔQ recebido. Então, a temperatura de equilíbrio é 20. Então, quem vai ceder? Quem vai ceder é a água a 100. Até colocar de outra cor aqui, ó. Água a 100. Ok? E quem que vai receber? O calorímetro, a água a 20. O calorímetro e a água a 20 não vai acontecer nada. Então, quem vai receber é só a água a 0. Mas eu vou colocar aqui, ó, calorímetro mais água. Vou colocar tudo aqui, tá? Então, o que vai ser? ΔQ cedido. MC, se ele vai ceder, é TE menos TO. É igual calorímetro vezes ΔT mais MC vezes vai receber TE menos TO mais MC TE menos TO. Então, isso aqui, eu vou colocar aqui, ó, água a 20 e isso aqui, água a 0. Então, vamos lá. Massa da água a 100, 200 gramas. Calor específico é 1. Variação de temperatura, 100 menos 20. Capacidade térmica do calorímetro, 5. Variação de temperatura, TE menos TO, 20 menos 20 dá 0. Mais massa da água, 100. Calor específico da água a 20, 1. TE, 20, menos TO, 20. Então, isso aqui, ó, vai dar 0 também. Por isso que eu falei que é só esse que vai receber. Mais massa da água a 0, quero descobrir. Calor específico é 1. E aqui é TE, que é 20, menos 0, que é o que ele quer. Então, isso aqui vai ficar 200 vezes 1, 200. 200 vezes 80. 200 vezes 80 dá 16.000, isso. 16.000 é igual 5 vezes 0 dá 0 e isso aqui também dá 0. Então, vai ficar 1 vezes 20, M vezes 1M, vezes 20, 20M. M é igual 1.600 dividido por 20. M é igual, 16.000 por 20 vai dar 8.000. 8.000, porque aí vai ficar 1.600 por 2, 8.000 gramas, né, gente? Onde que eu tirei isso? Que são 8 quilos. 8.000 ou 800? Não, 1.600 por 2 dá 800.
800 gramas, que é 0,8 kg. A resposta está em grama, 800 gramas. Ok? Essa então foi nossa prova.